Queridos e queridas, bem-vindos ao podcast Medicina Também, o melhor podcast que fala de medicina, mas sem ser só de medicina do mundo, do Brasil. O que você acha? Do universo. Do universo, de tudo mais. Hoje, especialmente hoje, estou com ela, maravilhosa, linda, plena. Vai pegar isso que você fez, Vai pegar? sabe? Vai, com certeza. Ai, meu Deus. Doutora Priscila, linda, maravilhosa, minha amiga pessoal, morro de inveja, eu tenho o celular dela, vocês não têm. E hoje nós vamos conversar sobre tudo, sobre a vida, o universo, a pediatria e YouTube e tudo mais que pode ter, tá? Então, se você tem pretensão de fazer pediatria ou não tem pretensão de fazer medicina, ou se você tem pretensão de viver nesse planeta, assistam, porque vale muito a pena. Oba. Bem-vinda, minha querida. Obrigada! Que honra! Legal, né? Você é a minha segunda. primeira convidada. Você é a minha segunda convidada. Segunda convidada. Uau! Só que você é a primeira que tem a caneca maravilhosa. Mas eu vou ficar um nojo. Você é a primeira que tem a caneca maravilhosa, medicina também. E não, você não consegue essa caneca, porque só quem é meu entrevistado que consegue. Desculpa. Pri, por favor, introduza-se a si mesma, a si própria. Quem é você? Quem é Priscila? Priscila? Essa menina maravilhosa de cabelos dourados. Bom, meu nome é Priscila Massotti, eu sou pediatra aqui em Belo Horizonte. Me formei na Universidade Federal de Viçosa junto com ele. O que mais sobre mim? Tem uma página no Instagram. Tem, tá aparecendo aí embaixo agora. Tá enquanto aparecendo você tá falando. embaixo? Tá Então aparecendo embaixo. Essa é a minha página do Tem Instagram. um canal no YouTube. Tem um canal no YouTube que não uso tanto. Mas tá aparecendo Mas embaixo tá nesse lá momento. também, tá lá. Tá lá. E... Você fez pediatria onde? Você falou? Fiz pediatria no Hospital Infantil João Paulo II, no CGP. No CGP. Mais conhecido por CGP, aqui em BH, que é da Rede FEMIC. Uhum. E desde então você tem atuado única e exclusivamente como na profissão médica como pediatra. Na profissão médica, sim, como pediatra. Eu atuo na neonatologia no Hospital Sofia Feldman, trabalho na unidade de cuidados intermediários, que é tipo um intermediário entre alojamento conjunto e UTI. Trabalho no Hospital de Nova Lima, que tem pronto atendimento e, eventualmente, sala de parto. E trabalho em consultório particular. Top. Você faz tudo, então, né? No final das contas, você faz praticamente tudo que um pediatra pode fazer, você faz. E mais um pouco. Um dos motivos que eu escolhi a pediatria pra poder fazer coisa diferente, né? Porque é uma Eu acho pessoa muito que legal se entedia isso. rápido, assim. Não, mas eu acho muito legal isso. Às vezes o pessoal fica pensando assim, eu não vou fazer tal área porque eu vou fazer só isso na minha área. Eu não vou fazer pediatria porque eu vou... Pediatria dá uma gama muito grande, não dá? De possibilidades. Dá muitas possibilidades. E assim, eu acho que é muito de perfil. Vão ter pessoas que vão gostar mais de fazer uma coisa... Sempre a mesma coisa todos os dias. Eu não sou essa pessoa. Eu gosto de fazer 1 milhão de coisas diferentes. Pra não enjoar mesmo. Você se achou não na pediatria, então? Me achei na pediatria. Oh, que bacana. Peraí, só uma coisa. A galera às vezes me pergunta isso. Você entrou na faculdade querendo pediatria? Não, jamais. Em tempo algum. Eu entrei eu gostava de criança e tal, achava legal. Nossa, que humano é uma pessoa que gosta de cuidar de criança. Mas eu não tinha tanto contato com criança quanto eu comecei a ter depois do meio da faculdade, porque eu ganhei uma sobrinha, que, assim, foi muito legal. Como é o nome dela? Rafaela. Rafa. Mas a gente chama ela de Nhen. Nhen. Porque quando minha tia estava grávida, a gente achava que era um menino, a gente chamava ele de Onem. Aí, quando descobriu que era uma menina, a gente continuou chamando de Nhen, só que era a Nhen. A Nhen. A Nhen. Aí a gente chama ela de Nhen até hoje. Ai, que lindo. Né? E aí, isso mudou muito, assim, a minha visão sobre criança. Eu passei a gostar muito mais de criança do que eu gostava antes. Mas o que me fez escolher pela pediatria, obviamente, que não foi gostar de criança. Porque eu também gosto de cachorro, nem por isso eu virei veterinária, né? Mas foi o que a pediatria trazia de atuação mesmo. E ainda assim, não foi uma escolha que eu tive total certeza quando eu fui para residência. Porque, na verdade, na nossa faculdade, né, a amostragem que a gente tinha de pediatria não tinha tanta coisa quanto, assim, a pediatria de verdade tem, né? Depois que eu conheci a pediatria de verdade no CGP, não que a gente não teve isso na nossa faculdade, a gente teve uma pediatria muito boa, uma base muito boa. Mas numa escala infinitamente menor, eu acho. Sim, exatamente. Assim, lá o hospital que a gente fazia nosso estágio, a gente teve alguns estágios em outros hospitais maiores, né? Então, a gente teve estágios em Viçosa, que era um hospital pequeno. A gente teve estágios em Ubá, a gente teve estágios em Ponte Nova, né?
Mas, por exemplo, se eu considerar que na faculdade de medicina a gente tinha uma enfermaria de pediatria com 10 leitos e eu fiz a residência num local que tinha 150, Nossa. é assim, astronômico. Você fala no CGP, No tem CGP, 150 leitos exclusivamente pediátricos. Isso não Nossa. só na enfermaria, né? Mas tinha na enfermaria, isso contando enfermaria, mais pronto atendimento, leitos de internação mesmo. Fora a diversidade de cenários. Por exemplo, quando a gente estava na nossa faculdade, a gente não tinha lá no hospital um pronto atendimento de pediatria, né? Exclusivo, não tinha. Era o pronto geral. atendimento. Quem atendia criança lá era O o geral, plantonista. o plantonista. Do dia. Porque é uma Já, cidade. sim, Já é suficiente para atender a demanda Sim. da cidade e da região. Então, não é que o serviço era ruim, nada disso. A gente teve preceptores excelentes, muito bons, mas a gente não viu uma grande diversidade de casos. Então, a gente corria o risco de, por exemplo, a gente achar que a pediatria era um saco, porque não tinha tanta coisa de diferente, mas quando, na verdade, a pediatria tem um monte de coisa para você fazer, um monte de diagnósticos possíveis, né? Então, assim, no sentido de professores, nossos professores foram impecáveis, assim, não tem o que dizer. A didática é excelente. Faculdade foi muito nossa boa. faculdade foi muito Foi muito boa. boa. Vocês me desculpem, mas a nossa faculdade, ela foi um espetáculo. Foi um de bom. espetáculo. Os nossos cenários, né, de atuação, a gente conseguiu explorar o máximo que a gente podia. Os nossos desses professores cenários. se esforçavam muito também. Hoje, eu como professor, Mas muito. eu consigo ver isso, acredita? Hoje eu tô nas ciências médicas, sou professor lá, e eu vejo um esforço muito grande com a estrutura que as ciências médicas têm, que é uma coisa de louco. Aham. Agora eu olho pra trás e vejo lá, quando a gente estava na Universidade Federal de Viçosa, turma 1, turma 2, que é o nosso caso. Nossas turmas foram as primeiras da faculdade. E assim, não tinha nada ainda tão bem estabelecido. Poxa vida, eu fico impressionado como o pessoal se esforçou. Não, demais, assim. E dentro do que. Até mesmo dentro da possibilidade do hospital. Então, por exemplo, a gente. Se tinha um caso mais complexo, esse caso não era conduzido lá. Então, você não via o desenrolar da coisa. Sim, sim. Né? Então, você sempre transferia para um centro de referência e tal. Mas, assim, as coisas de pediatria geral. Mais comuns, pneumonia, bronquiolite, bronquite, né, asma no caso, icterícia para um recém-nascido, tudo a gente via lá na enfermaria do jeito que tinha que ser. Tinha uma UTI neonatal, então eu tive a oportunidade de fazer o meu eletivo na UTI neonatal para conhecer, foi muito bom, foi uma experiência sensacional, né. Mas aqui, por exemplo, hoje, assim, hoje não, né, que você já terminou a residência e tudo mais, na época da residência sua aqui, tem muita gente que tem muito... como é que eu vou dizer assim? Não um receio, mas tem um pouco de ranço da residência que fez. Acho que foi. Então é uma residência que você achou muito boa. Você indica. Nossa, demais. O pessoal que tá assistindo da agora, conta. a galerinha que quer. Meus alunos, por exemplo, eles querem. Se eu Muitos tivesse que deles fazer de querem novo, eu pedir. faria lá. Faria lá, né? Com toda certeza. Com toda Que certeza. Porque o CGP, ele é um hospital que, além dele ter, do que eu já falei, 150 leitos exclusivamente pediátricos, né? Você vai ver muita coisa, né? Você tem diversos cenários de atuação. Então, você tem a enfermaria, que é muito legal. Você tem a enfermaria do cuidar, que é para pacientes, para cuidado paliativo. Você tem a enfermaria da DIP, que é doenças infecto-parasitárias, que a gente vai ver leishmaniose, tuberculose, HIV, muita meningite, né? Que dificilmente você vai ver em outro lugar, né? Porque lá é a referência. Varicela, você vai ver lá. Fazer a residência no lugar que é referência é muito... muito legal. Tem a pneumologia, que também é um serviço de referência. Lá é referência, assim, de diabetes, de anemia falciforme. Então, todas essas doenças, todas essas crianças com essas patologias, elas vão pra lá. Lá tem uma neurocabulosa. Então, Vem do estado inteiro pra vem do estado cá, né? Na inteiro. verdade. Vem até de outros estados. Às Não, vezes vem até de outros estados. E eu te chamei pra conversar por uma especificidade sua. Por várias, claro, né? Mas tem algumas especificidades que eu achei muito legal. Olha só, você fez faculdade no mesmo lugar que eu, que é a Universidade Federal, numa cidade pequena. Depois você caiu numa cidade grande, Sim, que é Belo a gente Horizonte. vê as duas coisas diferentes. Você viu duas coisas diferentes, você viu um serviço enorme. Poxa, você chegou a 150 leitos. Provavelmente não tem 150 leitos de enfermaria em um dos hospitais que a gente fez. Com certeza não. Não. Eu até vou Mas, conferir isso, acho que não tem. E assim, você foi trabalhando em lugares que foram ampliando sua visão do paciente. E Sim. hoje, quando eu te vejo nas redes sociais, porque... eu vejo muito seus vídeos nas redes sociais, porque eu acho muito legal a sua evolução, porque eu peguei desde o comecinho e vi como é que você tá hoje, bombando e tal, e vejo suas lives e tudo mais.
E eu vejo que você experimentou da linguagem do paciente, da cidade pequena, do local pequeno, experimentou do lugar grande, com preceptores, com uma galera foda, que você teve aula, que com certeza que é assim, pica das galáxias, e você consegue falar ainda uma terceira linguagem, que é a linguagem da rede social do paciente. E eu acho essa questão de falar uma linguagem adequada para o paciente tão importante. Eu falo isso com meus alunos todos os dias, porque eles vão colher uma anamnese. Você tem que falar a linguagem da pessoa. Nossa, às vezes o jeitinho que você faz a pergunta, que você muda aquela pergunta, é completamente diferente. E o seu serviço é terceirizado, né? Você não pergunta o paciente. Claro É? que não. É, Algumas você pergunta vezes pra sim. mãe. Boa parte das vezes a criança tem capacidade de responder e você quer ouvir também. Mas uma parte significativa você terceiriza o serviço, né? Você pergunta pra mãe. Então ainda é Exato. uma forma mais difícil ainda. E como é que rolou isso? De onde você tirou isso? Você foi treinando? Comunicar. Como que você aprendeu a comunicar na rede social, assim? Bom, primeiro, eu acho que o mais importante é entender como que você treina conversar com o paciente. Porque eu acho que é muito tentativa e erro. Todo mundo se ferra alguma vez. Tipo, vai comunicar uma notícia e não cai legal. Ou você fala uma coisa que não é legal. Né? Então, assim, você vê, bom, eu poderia ter falado de uma outra forma, que talvez a pessoa entenderia melhor. Então, eu lembro muito, por exemplo, uma das coisas que mais me ensinou a comunicação foi em Viçosa. Então, porque às vezes a gente fica falando que, não, lá no nosso estágio, a gente tinha uma amostragem pequena. Tinha uma amostragem pequena, mas o que a gente aprendeu lá é uma coisa cabulosa, absurda. Então, por exemplo, quando eu tinha um bebê com icterícia, né? Eu lembro que as mães ficavam, assim, muito desesperadas de ter que internar um bebê com icterícia. E a gente tinha muita dificuldade de fazer essas pessoas entenderem que era um tratamento importante, principalmente na cidade interior, que todo mundo fala que vai dar banho de sol, que vai dar chá de picão. Chá de picão. Que Isso eu antigamente escutava não demais. existia isso. Então, Não, eu tive isso, minha mãe tratou, minha mãe impôs todo o mundo sol, na deu minha certo. casa teve e tomou banho de sol. E aí às vezes, você fica... Você pode ter duas reações a isso. Você pode ou ficar muito irritado e falar assim, poxa, mas que saco, a gente estuda tanto tempo, a pessoa vem responder assim. Ou você pode ter empatia e responder de uma outra forma. E eu acho que a gente... num primeiro momento, quando eu estava lá acadêmica, em Viçosa, que eu tinha um nível de empatia muito alto, não que eu não tenha hoje, eu tenho um nível de empatia muito alto também, mas a minha empatia é um pouco diferente quando eu vou comunicar uma coisa assim. Mas é igual namoro. Até pela minha responsabilidade. Nos primeiros dias, tudo é novidade, não é? Sim, É igual um relacionamento comum, qualquer outro, com seu pai, com sua mãe, com seu irmão. Os primeiros dias, tudo é novidade pra você. Tudo Então, novidade. tem uma atenção quadruplicada, né? Sim, sim. E não é que diminui essa atenção, mas eu acho que você tenta obter formas mais eficazes de comunicar e de fazer aquela pessoa entender que aquilo ali tem que ser tratado. Você não tem a opção de não tratar. E no seu caso, eu acho que mais específico ainda, porque trata-se de uma pessoa que não tem capacidade de decidir por ela mesma. Por si, exatamente. Então, uma dificuldade que a gente tinha, eu lembro muito desse caso, era um bebê que tinha uma icterícia, a avó não queria deixar o bebê ficar internado e era, assim, extremamente grosseira com toda a equipe. E a gente, enquanto acadêmico, a gente tinha muita liberdade, né? Então, a gente passava notícia, a gente fazia prescrição, a gente fazia evolução. Isso é um lado muito bom Isso da é um lado moeda. muito bom da de nossa estar num lugar, faculdade. Na nossa faculdade, estar num lugar pequeno, assim. cidade menor, ser as primeiras turmas, não tinha outras pessoas, né? Sim, a gente tinha uma atuação que era basicamente a atuação que eu tinha na minha residência enquanto acadêmica, né? E eu lembro que a gente ia comunicar e que a gente ia com toda a paciência, explicando, não, olha só, antigamente não tinha isso, esses estudos e tal, e ia tentar explicar por que o fígado ele não consegue metabolizar a bilirrubina e não sei o quê. E enquanto você tá lá tentando conversar, você tá com toda a melhor intenção do mundo, você tem todo o tempo do mundo para conversar, você quer conversar, a pessoa já se esqueceu, já não tá nem olhando para sua cara mais. Então, hoje em dia, o papo é mais reto. É tipo assim, olha, é um tratamento importante, isso é uma coisa comum de recém-nascido, né? Todos os recém-nascidos têm isso, podem ter um pouquinho de icterícia, alguns vão precisar tratar, outros não. Qual a consequência de não tratar? Sequela neurológica, surdez, retardo mental e paralisia cerebral e uma série de coisas. Acaba que você cria também, na minha concepção, uma certa
como é que eu vou dizer? Você Uma vai quebrando autoridade também naquele tema. Não Sim. autoritária, são duas palavras completamente Sim. diferentes, mas você cria uma autoridade, a pessoa, você consegue se impor como uma referência naquele processo. Então, olha, isso é importante. Eu já vi acontecer, eu já vi dar errado, eu já vi dar, entendeu? Exato, Olha só, já sim. vi, olha, quando não acontece, pode acontecer isso, eu já vi, é ruim. E você vai percebendo melhor isso. Você consegue transferir esse tipo de comunicação para as redes sociais? Consigo. Acho que eu consigo, né? Eu adoro. Não. Mas, tipo, o que eu tava falando muito nisso é que numa vez, como é que você vai aprendendo a comunicar? Eu dei o exemplo da icterícia por conta disso. Então, na primeira vez, você foi lá, você tentou explicar tudo sobre a fisiopatologia do negócio e não rolou. A pessoa não deu a mínima pra você. Aí depois você chega lá, a mãe tá chorando, tá triste, você quer consolar essa mãe. Você fala, calma, mãe. É uma doença, não é uma doença, é uma condição normal do recém-nascido, é transitória, é fisiológico. No dia seguinte, essa mulher quer ir embora do hospital. E ela não quer ficar e ela te traz muito problema, muita dificuldade. Então, você começa a quebrar objeções de cara. Então, assim, olha, é uma situação fisiológica, tranquila, desde que o paciente esteja internado, esteja tratando. Ah, mas não pode dar chá de picão? Não, não pode dar chá de picão, porque o único tratamento que existe... a pessoa nem me pergunta isso, eu já falo tudo de uma vez. O tratamento que existe é o banho de luz, o bebê vai ficar internado, vai poder mamar, a gente vai fazer uma dosagem de tanto em tanto tempo, quando a gente... Ah, mas quanto... A pergunta sempre é essa. Quanto tempo ele vai ficar? Não sei, depende dele, pergunta pra ele. Aí a pessoa olha pro bebê, fala, não vai dar pra perguntar pra ele. Então, a gente vai ter que esperar, né? Então, aí outra coisa que eu sempre falava, as pessoas falavam, mas antigamente não tinha isso. E aí, quando a pessoa chega nesse ponto, eu penso assim, bom, eu vou ter que ser um pouco mais firme para essa pessoa entender. Aí eu respondo assim, pois é, mas muita gente nessa época, todo mundo conhece um doidinho da cidade, alguém que não escuta na cidade, Sim. E a gente nunca sabe por quê. Pronto, agora aí sabe. Acabou. Agora sabe. Agora a gente sabe que muito disso veio da icterícia que não foi tratada. Aí a pessoa... Já entende? Então, você não joga tudo de uma vez. Você joga um pouco e sente o que vem de lá. Depois você joga mais um pouco e sente o que veio de lá. E você vai ver como que isso performa. Performou bem? Legal. Posso tentar de novo na próxima vez para dar uma notícia. Ou não. Não foi legal, a pessoa achou que foi de um tom meio grosseiro, então eu vou segurar minha onda e não vou falar dessa forma. Ou não, acho que eu fui complacente demais e dei muita margem para interpretações dúbias. Então, não vou fazer mais assim. Eu acho que talvez essa foi a minha maior dificuldade na pediatria. Eu acho que talvez por isso que não passou pela minha cabeça a possibilidade de ser pediatra. Eu acho que na época eu não tinha maturidade para entender a dimensão desse processo e o quanto o pediatra influencia nas duas vidas, né? Na verdade, mais de duas, né? Porque tem a vida da família inteira. Quando chega uma criança, tá todo mundo esperando. A Letícia tá grávida agora, minha esposa. E tá a família inteira tá com os olhos virados, assim, tá todo mundo... Então, e ela é pediatra. E, assim, e ainda assim, eu achei legal outro dia, falaram assim, Letícia, a minha esposa é pediatra, Letícia, que bom, você não vai precisar de pediatra, né? Porque você já é pediatra, né? Uhum. Aí ela falou assim, não, eu vou ter minha pediatra. A pessoa falou, como assim? Espero que seja eu, Vai inclusive. ser você. Vai ser eu. Letícia, contei. Ops, acho que não era pra contar, mas eu contei, foi mal. Eu já sabia. Então bom. Eu não aceito. Entendeu? Eu acho que eu não tinha essa maturidade da comunicação. Acho na pediatria, então, comunicação é um negócio muito importante. Difícil demais. E assim, a gente erra muito nisso. Teve uma vez, eu vou contar isso aqui, já que é pra falar, vou contar. Eu não me orgulho disso, não. Eu fico triste quando eu lembro desse caso, porque eu falo assim, nossa, eu fui desnecessária, né? Uma família lá onde eu trabalho que tinha tido um parto domiciliar. E eu sempre fui muito contra parto domiciliar. E eu sou ainda, né? Quem quiser discutir a respeito, podemos bater um papo. Mas eu sou contra parto domiciliar por tudo que eu já vivi, por tudo que eu já vi, né? De prática, etc. E esse bebezinho, ele internou porque ele ficou cansadinho. Mas ele não ficou cansadinho por causa do parto domiciliar, entendeu? Foi por causa disso. Ficou cansadinho porque ele ia ficar em qualquer lugar. Se ele tivesse nascido na água, na banheira, ele ia ficar cansadinho. Se ele tivesse nascido com posição de cócoras, ele ia ficar cansadinho. Se ele tivesse nascido com posição de litotomia... Foi intrínseco. Foi um fator externo. Não tinha nada a ver por ser domiciliar. Mas aí, eu fui pra conversar com essa família achando que ele tinha nascido domiciliar porque não deu tempo.
Falei, nossa, nasceu em casa, não deu tempo. Ela, não, foi uma opção nossa. E aí a minha reação foi, vocês são doidos? Pra quê? Soltou, saiu. Soltou, pra quê? Você pensou em voz alta. Pra quê? E aí, eles, não, nós não somos doidos. A gente pesquisou. E a gente veio buscar o que era melhor. Eu tomei aquela chulapada na cara, né? Eu falei, pra que eu fui falar isso? Aí eu falei, bom, eu já comecei agora, eu vou continuar. Pior ainda. Aí eu fui argumentar porque que eu não concordava e tal. A mãe ficou muito chateada. E pra que eu fui falar isso? Que ia Nem era o momento, mudar? velho. Que ia Não, mudar? O menino já nasceu, entendeu? Sim, entendi. Pra que eu fui falar aquilo? Não era da minha conta. Tipo assim, a pessoa foge do ambiente hospitalar, porque o ambiente hospitalar é ríspido, tem esse tipo de julgamento, etc. E aí chega, a pediatra vai ver o bebê, a primeira coisa que o pediatra fala é isso. Não fala, tipo, olha que bom que vocês ganharam o neném. Nossa, isso daí acabou comigo. Tá, chorei, pedi desculpa pra eles, abracei eles e tal. Mas, assim, nossa, me senti um lixo por ter falado isso. Mas achei tão legal você falar isso aqui agora, porque os meus alunos, eles têm uma ideia de que existe esse ser supremo dotado de uma capacidade que nenhum deles tem de sempre fazer o certo enquanto Que médico. isso? E não é assim. Nossa Eu tava Senhora. contando pra eles, assim, outro dia eu tava falando com eles. Sabe um cirurgião que nunca vai errar uma cirurgia? O que não opera. Sabe o clínico que nunca vai errar numa comunicação? O que nunca clinica. Sabe a pessoa que nunca vai fazer uma prescrição com algum erro? Quem nunca prescreve. Porque fora isso, não tem como. O que você tem que fazer é justamente aquilo que você aprendeu com esse negócio aí. Não fiz errado, mandei mal, abraça o paciente naquele momento, pede desculpa, volta. Porque é o que você pensa, você falou aí, ó. Não era nem o momento de falar aquilo. Um pedido de desculpas genuíno mesmo. Eu cheguei e falei assim, olha, eu vim aqui pra pedir, antes eu ia dar alta neles, né? Aí antes deles irem embora, eu sentei do lado do pai, da mãe, e falei assim, olha, eu vim aqui pra pedir desculpa pra vocês, porque a minha fala foi totalmente desnecessária. Vocês têm muito mais a comemorar do que a ficar triste e tal. Aí, tipo, o pai chorou, a mãe chorou e eu chorei junto. Eu abracei eles e falei assim, olha, é de coração mesmo. Top. Aí eles viram, não, é de coração mesmo. Tá, beleza. Não, isso, assim, eu acho legal você conseguir transmitir isso naquele momento. Porque é um processo de treino. Nossa, ninguém te ensinou gente. isso, entendeu? Ninguém chegou pra Não. você e falou assim, olha, Priscila, um dia quando você falar isso, você faz desse jeito. Não. É aquela mesma ideia, a gente falou isso no último vídeo. Não existe a Priscila, que é médica, tirou o jaleco, ela chega em casa, ela vira outra pessoa, saiu de casa, ela vira outra pessoa. Não. Você é um conjunto. Eu tenho certeza que esse dia você ficou triste, você chegou em casa triste, você dormiu triste. Falei com o mozão. Assim como Falei, o mozão viu que você tá triste. Assim como no dia que você sai de lá e os pais te agradecem por ter ajudado a família, por ter ajudado eles. Feliz. Você sai leve, radiante. É verdade. Eu acredito muito nisso, nesse processo inteiro. E eu acho que a gente tem que se permitir. Sim. Sentir, mas demais. a gente tem que saber sair do buraco também. Eu não separo quem é a Priscila do plantão, quem é a Priscila de casa. Mas eu me permito, na medida do possível, viver o que eu preciso viver. Então, assim, se eu preciso chorar, eu vou chorar. Tô afim de chorar, vou chorar, junto com o paciente. Mas eu preciso, por exemplo, tinha um paciente que eu amava na residência. Amava, amo ainda. Tá vivo e tá bem. Era um paciente com intestino curto, ele teve uma evolução super grave. E num feriado, assim. E aí eu liguei pra minha preceptora, que me acompanhava mais de perto. Ela não tava lá no dia, ela saiu da casa dela, foi lá pra gente estabilizar ele, levar ele pro CTI. Enquanto eu tava no procedimento ali pra entubar e tal, eu conseguia. Era um paciente que eu mais amei na minha residência inteira. Então, assim, eu deixei isso de lado e fui lá fazer o meu trabalho técnico. E aí, na hora que eu saí de lá, eu desabei a chorar junto com a mãe e o pai, que aí ele já foi pro CTI, mas ele já tava cuidado. Então, eu acho que, na medida do possível, eu consigo dosar isso aí, mas eu me permito, eu não seguro. Se eu preciso chorar, eu choro. Se eu quero abraçar a família, eu abraço, mesmo em tempos de Covid. Mas... Não, mas eu acho super importante isso que você falou, muito importante. Porque tem o oposto também. E a gente já conversou sobre isso. Nossa Senhora. Do mesmo jeito que tem o paciente que congela. você tem. E assim, até na própria... Eu fico olhando você assim na rede social. Você abre, às vezes, você faz uma live ou abre uma caixinha de perguntas lá e você vai respondendo. Uhum. E a pessoa entende o seu propósito naquele momento e você tem um propósito bacana naquele momento. Só que eu acho que tem gente que não entende o que você está fazendo lá, transforma o processo numa consulta
e vira uma bagunça. Então, assim, mesmo que a Priscila é um ser único, dotado de todas as suas dimensões, médica, que tem um namorado, que tem uma família, que gosta de cachorro, que trabalha com crianças, tem também o momento de ser cada coisa. Então, Sim. isso rola na rede social, não rola? Tipo assim, você tá dando informação, vem a pessoa fazer uma consulta com você no meio da... Gente, o dia inteiro. Rola muito, né? A gente tava até Inteiro. conversando, você falou pra mim que os pacientes mandam, as mães das crianças mandam até os dados, assim. Manda foto de cocô, manda, tipo, foto de exame. Mãe dos pacientes, não mãe dos meus pacientes, porque mãe dos meus pacientes tá ok, Não. são meus pacientes, Eu entendo. né? O meu trabalho faz parte disso, porque eu decidi que é. Não significa que todo pediatra precisa decidir que vai dar WhatsApp e etc. Mas eu dou, né? Mas, tipo assim, no Instagram, né? Por que eu comecei a fazer Instagram, né? O meu marido, ele tem uma empresa de marketing digital, ele trabalha com curso online, né? Então, ele sempre me colocou nisso. Ele falou, nossa, a hora que você terminar a sua residência, você vai fazer seu curso e você já pode começar a fazer seu Instagram, porque vai ser bom pro seu consultório, vai ser bom pro curso que você vai fazer. Eu nem tinha um curso, não sabia nem de que eu ia fazer. Mas a gente tinha esse propósito, Fala o né? Instagram, fala o Instagram? canal do... Do YouTube eu nem uso muito, eu vou falar do Instagram. Não, do Pedro. Ele Pedro, Linha e é o Pedra. Salto. O Salto. O Salto, que é voltado pra Enem. Vou colocar aqui É um embaixo, canal de vai aparecer. redação. O Salto. Isso, o Salto. É um canal de redação muito legal, voltado para a redação do Enem. Assim, é uma metodologia muito inovadora de EAD mesmo, de ensino à distância, mas um EAD de verdade, que não é tipo um quadro, um professor e filmei. Entendi. Isso não é EAD, isso, né? Tipo. Então. E ele sempre te incentivou. Sempre me incentivou. Então, ele falou pra eu fazer um Instagram. Então, um pouquinho antes de eu terminar a residência, eu fiz o Instagram. Morria de vergonha. Mas eu nem aparecia. Olha só, eu nem aparecia. Ops, foi mal. Não, fica tranquilo. Pode jogar no chão, pode tirar. Não pode. No último convidado aqui perguntou se podia fazer nudes. Eu falei, não pode, porque vou ter que colocar aqueles horário. quadradinhos, horário, YouTube e tal. E tal. Mas me conta, e aí, você morria de vergonha? Eu morria de vergonha de ter o Instagram. Não, mas você é tão desinibida. Eu vejo você falando, mas parece eu não assim, que tinha você tá conversando vergonha com um colega. Você tá, não sei mas o quê. eu sou desinibida. Mas eu não tinha vergonha de aparecer. Você tinha vergonha de quê? Eu tinha vergonha de ter um Instagram. Porque eu achava, será que as pessoas vão me achar ridícula? Cara, Porque ninguém por que a gente tem tinha. essa loucura? Porque Por que quando eu comecei, quase ninguém tinha. Eu conhecia uma pessoa só que tinha. E conversando com essa pessoa, ela mesma me falou que ela sofreu muito preconceito das pessoas por ela ter o Instagram. E que agora todo mundo fica perguntando pra ela como é que ela fez, né? Mas assim, quando eu comecei a fazer, eu notava, às vezes eu passava no corredor do hospital, o povo olhava com uma cara meio estranha pra mim. Só que eu sempre fui muito foda-se pra tudo. Pra tudo, pra todos. Então, se eu tô afim, eu vou fazer mesmo. Pode me olhar feio, tô nem aí. E aí comecei a fazer mesmo, comecei a produzir. Algumas pessoas elogiavam, alguns elogios eu sentia que era genuíno. E algumas pessoas elogiavam meio que desdenhando. Tipo, nossa, muito legal, mas eu jamais teria condição de fazer isso. Tipo assim, eu não tenho tempo para isso. Sou superior. Por que a gente insiste? Eu acho que, olha só, tem um autor muito bom. O nome dele é Eric Topol. Ele é um cardiologista americano. Fera. E ele fala sobre medicina, a medicina nova, a nova medicina, nova onda da medicina. E eu queria saber o seguinte, por que a gente insiste em fazer medicina para os nossos pares, ao invés de fazer medicina para os nossos pacientes? É porque as pessoas, elas têm uma coisa chamada ego. O ego, ele é muito grande para você admitir que você precisa mudar. O cara tá preocupado se o Que Instagram o do outro tá falando aquilo que, na verdade, é... Não, e aí, tipo assim, o tanto de gente pra te desestimular, tipo, mas eu não tenho tempo pra fazer isso. Como se diz, você é muito à toa. Você tem tempo pra fazer Instagram. Você não tem mais nada pra fazer na sua vida, né? Ou então algumas coisas do tipo, mas isso daí eu não sei se isso daí vai pra frente por causa do conselho de ética, CFM. Tipo assim, minha filha, né? Aí eu falei Olha assim, a ideia da pessoa. A ideia, né? O povo fica criticando mesmo o que você tá fazendo. E aí eu falei assim, quer saber? Foda-se. E aí eu comecei a ver, aí começou outras pessoas a surgirem fazendo a mesma coisa. Eu falei assim, entendi. Aí, beleza, o que eu fiz? Toquei o negócio. E fui produzindo conteúdo e tal. Inclusive, são muito bons, gente. O conteúdo da Priscila. Não, é sério. Eu olho e falo assim, cara, porque, às vezes, tem muito estudante de medicina da Faculdade de Ciências Médicas que tem
um Instagram muito legal que fala sobre coisas do dia a dia. Aham. E eles conseguem perceber isso. O quanto é difícil você traduzir o livro, o artigo, o que saiu, para a linguagem do público que está no Instagram, que não é o mesmo público que senta de frente com você. Eles consomem aquela informação de uma Sim. forma diferente. É difícil isso. Sim. E eu sei que você tem e-book, que você tem vídeo, que você só faz os encartes lá do Instagram com as informações. É difícil traduzir. É. É um papel duplo. Você trabalha de médica, você trabalha de tradutora nesse processo comunicadora. Sim, comunicador. Você é uma comunicadora Sou hoje uma em dia. comunicadora. Você acha que todo médico é um pouco comunicador? Alguns sim, outros não. Outros não. Outros não. Bom, mas aí eu comecei a fazer o Instagram por causa de incentivo do Pedro mesmo. Eu tinha um Instagram, mas eu não mexia nele. Eu usava meu Instagram pra postar meus vídeos tocando ukulele e tal, só, mais nada, minhas fotos de cachorro. Ah, esqueci de falar isso, gente. Gente, essa pessoa é uma cantora, mas de uma finesse. Vocês têm que Ai, ouvir. meu Deus. Eu tenho vídeos da Priscila tocando maravilhosamente. Ela tinha uma banda na faculdade. Tinha uma banda na faculdade, que inclusive o baterista morava contigo. Comigo, o Felipe Morava Tagamori, com que ele, hoje é Felipe cirurgião do Tagamori. trauma. Cirurgião do trauma. Gente. E era meu baterista. Meu. Meu baterista. Posse. Bom, mas aí é... Você tinha seus vídeos, você tocava o ukulele Meus vídeos e eu tudo fazia, mais meu lá. Instagram pessoal eu só usava pra isso. Aí eu criei um Instagram profissional, comecei a seguir umas pessoas assim, eu falava assim, bom, onde vai ter pais e mães de crianças aqui? Bom, talvez numa página de festa infantil. E eu começava a seguir todo mundo e tal, enquanto o Instagram ainda deixava. E aí fui ganhando uns seguidores assim, nessa confusão, aí começaram a cortar, começou a ficar mais no orgânico ou na mídia paga. E aí, eu só comecei a mexer mesmo com mídia paga depois que eu comecei a comercializar curso mesmo. Eu tenho um curso de introdução alimentar, né? Para bebezinhos de 6 a 24 meses, mais ou menos, que vão começar a alimentação. Mas aí, assim, nesse período que eu comecei a produzir conteúdo, eu já tinha começado o consultório. A minha residência ainda não tinha acabado, mas eu comecei porque eu falei, vamos ver o que vai dar nisso aí. E o Instagram, ele foi uma ferramenta legal para várias coisas. Então, ele foi legal para eu entender as dúvidas das pessoas. Umas dúvidas tipo, a partir de quando o bebê pode entrar na piscina? Eu falava, quê? Ninguém nunca me ensinou isso! Onde tem isso no livro? Onde que eu vou achar isso? E você vai, estuda. E aí você começa a buscar informação de um lado e de outro pra você saber dar uma resposta pra essa pessoa. Porque essa dúvida não tem. Às vezes o pessoal acha que a gente lê sobre isso. A gente não lê, né? A gente tá lendo lá sobre, por exemplo, você falou bilirrubina. A gente lê qual que é a dose, qual que é o tratamento. Sim. Mas você não lê, por exemplo, a mãe falando assim, e com quantos anos meu neném pode entrar na piscina? Aí você fala, meu Deus. Tenho que... Tipo isso. Aí você começa. Tem umas perguntas assim que você não tem noção. Amamentação. Aí você começa umas perguntas sobre amamentação, você fala assim, meu Deus, eu não tinha ideia que eu tinha que saber sobre isso. Alguém vai falar sobre higiene natural, você fala, que é isso? Na residência ninguém nunca vai te falar sobre isso. Não tem que falar mesmo não, tá, gente? Eu acho que a residência tem que te ensinar a tirar as crianças da cova, entendeu? Salvar a vida dos meninos, fazer os meninos ficar bem, porque isso daí é o que você precisa saber na urgência. Saber conduzir um caso, saber conduzir uma investigação para um diagnóstico. É isso que a residência tem que te ensinar. O resto é horas, cadeira, bunda. O resto é horas, cadeira, bunda. Exatamente. E aí o Instagram ele foi muito legal nesse sentido. Ele foi interessante pra mim, obviamente, pro meu objetivo, que era de vender curso online e tal. Tem sido. E ele foi útil também pro meu consultório, porque apesar de muitas pessoas achavam que eu fazia Instagram para consultório, e não é verdade. Na verdade, eu fazia Instagram para tentar vender um curso online posteriormente. Mas isso acabou ajudando pro consultório. Não que a pessoa vê o meu Instagram e vai lá marcar consulta. Isso acontece, mas nem sempre. Mas né? não é o volume grande, não é um... Não é um volume grande que vem por lá. Mas, normalmente, se eu recebo uma indicação, a pessoa vai dar uma conferida, entendeu? E é nessa conferida que ela fala, eita, gostei. Ou então, eita, não gostei. E que bom que não vem, porque eu por muito tempo, eu pensei muito, eu quero ter muitos pacientes, mas hoje eu não penso que eu quero ter muitos pacientes. Hoje eu penso que eu quero ter aqueles pacientes que eu quero comigo. E não fazer para tudo e todos. Não é todo mundo que vai gostar da minha forma de comunicar. Vai ter gente que não quer saber muita coisa, que só quer passar a consulta lá e ir embora. E isso não é negligência, né? Você Não. deixa bem claro, você não está negligenciando o tipo de paciente. Você Não, está não, mostrando eu não quem você é e não. com qual paciente. Porque tem uma coisa do paciente da pediatria. Ele não vai em uma consulta, 2, 5, 10. Não. Você deve ter pacientes que acompanham de assim. 0 a 18 anos. Então,
Assim, o paciente que eu quero comigo é aquele que gosta de estar comigo. Se a pessoa não vai muito com a minha cara, não vai muito com o meu jeito, eu prefiro não servir essa pessoa, porque ela vai querer que eu mude o meu jeito e eu não vou mudar. Assim, é claro que a gente tenta, não é que você não é maleável, né? Mas você tem a sua linha de como lidar com as coisas. Eu gosto muito de trabalhar com a autonomia do paciente, então eu passo todas as informações para a mãe, vou falar de vacina, eu falo de todas as opções, explico a diferença entre elas. Então eu gosto de trabalhar dessa forma. Tem pessoas que não querem saber, ela quer, passa para mim. Tipo assim, para mim é um trabalho que não... São jeitos, tem formas e formas. Formas Apenas e formas. não. Eu tenho certeza que tem gente que faz do outro lado, faz muito bem feito o trabalho, Sim. satisfaz a mãe, satisfaz a criança, se satisfaz pessoalmente e acabou, tá lindo isso. Sim. E eu gosto muito de passar a informação, papo reto e tal. Então, vai ter gente que não vai querer, que não vai curtir assim, e tudo bem. Mas aí, assim... E tudo bem. E tudo bem. Aí essa pessoa vai procurar um profissional que agrade o jeitinho dela. Mas eu gosto de trabalhar com as pessoas que estão à vontade comigo. Então, O Instagram te trouxe um pouco isso, então. Porque a pessoa vai lá e dá uma olhada e fala assim, ela é assim, acho que não combina com o estilo de pediatra que eu quero para minha filha. Ou então olha e fala assim, nossa, é esse pediatra que eu tô procurando. Por exemplo, teve uma família que me procurou de um bebezinho prematuro. Eles são mega roqueiros, amam bichos. Uhum. Eles me procuraram por causa disso. Mas são da sua família, então. Tipo assim, praticamente. Eu vou na casa deles pra consultar o bebê. Eu fiz duas consultas antes do bebê receber alta. Eu acompanho esse bebê antes dele receber alta pra casa. Eu não tinha ido visitá-lo, nem nada. Mas eu acompanho a história dessa família desde antes da alta. Fiz 2 consultas antes. E, assim, já começou, eu já achei legal desde o início, porque a pessoa quis marcar uma consulta, marcar um horário comigo para tirar dúvidas. Eu falei, meu Deus, é esse paciente que eu quero para mim. Porque é uma pessoa que valoriza o meu tempo para início de conversa e que valoriza a informação, né? Então, eles fizeram essas consultas antes e eu, sempre que eu vou visitar esse paciente, é mêsversário. Então eu chego lá, tem bolo de mêsversário pra mim, com então, café. Você já aproveita, você vai na época certa também. Eu até tava brincando com a mãe dele que eu tava mais ou menos organizando a minha agenda pra bater com o mêsversário. Pra bater no mêsversário. E olha só, você falando isso daí, eu acho legal. uma coisa muito importante sobre isso. A medicina, ela iniciou-se com essa ideia do médico porta a porta, né? A gente vê as imagens, né, dos médicos sentados à beira do leito, com uma maletinha, ele ia até o doente e tudo mais. Então, com o passar do tempo, a gente foi aumentando o número de médicos, tendo mais especializações, criou-se os hospitais, então foi tendo essa centralização do serviço médico e o paciente ir buscar. Só que eu acho que agora está dando a virada de novo, porque as coisas são cíclicas, né? Então, atualmente, você repara só... Você polariza pra um lado, sim. Então, repara só. Termo, às vezes não. Atualmente, nós temos, de acordo com o Censo de Demografia Médica da USP, nós batemos esse ano 500 mil de médicos no Brasil. Então, a gente tem muito médico. Então, cada vez mais, eu acho que a tendência é individualizar o atendimento para um determinado tipo de público. Lógico. Ou seja, a doutora Priscila gosta de atender o público A e o público A gosta de ser atendido pela doutora Priscila. Sim. O doutor Tiago gosta de atender o público B e o público B gosta de ser. Então, eu acho que essa fragmentação é natural e que a gente vai experimentar ela cada vez mais. E aí cai naquele negócio que você falou. Você desliga do resto. Ah, mas tal pessoa não gosta do jeito como você faz, como você atende, como você atua. É só essa pessoa não ser atendida. Pronto, vai ter outro. Sim. Você vai levar lá quem... né? Óbvio que, mais uma vez, nós estamos excluindo urgências, emergências. Isso aí não tem como. A gente vai atender a primeira pessoa que aparecer pela frente. Óbvio. Agora, a criação de um vínculo a longo prazo... Mas quando você faz um consultório, aí você forma o seu público, né? E você fez pediatria. Você falou pra gente que você não entrou na faculdade querendo pediatria, você já falou isso. E do mesmo jeito que rola um preconceitozinho, assim, da galera com quem faz mídia social e tal, rola na comunidade médica vamos dizer assim, não um preconceito, mas a gente tem aquele negócio formado. Assim, o ortopedista é um cara burrão e bruto. Sim, ou não sei quem. estereótipos. Um estereótipo. E a gente tem... Pediatra eu escuto, pobre. A gente fala isso, o pessoal escuta muito isso. Não vou fazer pediatria porque é o ralé, é o pobre, é o cara que vai ralar e não vai remar e não vai sair do lugar. E aí, como é que você vê isso?
Ué, eu acho que depende muito do que você escolhe pra você, entendeu? Então, por exemplo, por que você tinha perguntado o que eu ia fazer? Eu achava o máximo pensar em cirurgia, emergência, essas coisas assim, porque quando você entra na faculdade de medicina, você tá com aquele tesão com o negócio, né? Você quer fazer acontecer, você assiste Sangue. ER, Você e quer ver você quer ver sangue. sangue, você quer ver o cadáver, Você não quer sei operar a quê. cabeça, você quer ser o Quer Derek. operar cada cabeça, esse trem aí. Só que aí você vai entendendo o que você gosta de trabalhar. E aí um dos motivos pelos quais eu gostava muito da pediatria é porque o paciente da pediatria ele tem uma evolução muito boa, né, em comparação com as outras faixas etárias, e porque me permitia uma atuação em diversos cenários, porque eu fico entediada muito rápido se eu fizer a mesma coisa sempre. Então, se fosse uma pessoa que fizesse consultório todos os dias, eu ia ser uma pessoa infeliz. Se eu fizesse PA, maternidade emergência. todos os dias, eu ia ser uma pessoa infeliz. E PA a mesma coisa. Só que eu entendo também que vai chegar um momento na minha vida que eu não vou dar conta de fazer todas essas coisas, que eu vou decidir ter meu filho, e que eu vou querer curtir o meu filho, e que eu vou querer curtir as coisas além de um plantão, entendeu? Então, eu pensei assim, bom, eu quero ter uma vida boa, confortável, fazendo o que eu gosto. Não é aquele sonho todo mundo de faça o que você ama e será recompensado. Isso não existe, tá? Isso é a maior mentira que as pessoas te contam. Mas se você quer muito fazer uma coisa, você tem que pensar, traçar uma estratégia em degraus para você chegar onde você quer, né? Então, dentro da pediatria, o que eu fiz pediatria porque eu queria mesmo fazer um negócio diferente. A hora que terminou a pediatria, eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Aí primeiro momento, eu fui dar plantão em 1000 lugares. Teve uma época que eu dava plantão em 8 hospitais diferentes. Então, tipo, fazia plantão de PA, fazia plantão de enfermaria, fazia plantão de sala de parto, fazia alojamento conjunto, maternidade, enfim. Me ferrei bastante nessa época, porque eu trabalhava em 1000 lugares e... Qualidade zero, né? Qualidade zero, Qualidade de, zero vida, de vida. fazia noturno, não dormia nos noturnos, quase batia o carro pra voltar, enfim. E dia não chegava. Eu falava assim, gente, tá normal isso. Algo errado não está certo. Algo errado não está certo. Porque eu precisava receber, só que os lugares demoravam muito pra te pagar. E aí eu comecei a pensar no que era o que eu queria, né? Assim, o que eu quero pra longo prazo e o que eu quero pra agora. Então eu pensei, bom, eu quero investir no meu consultório? Quero investir no consultório como uma coisa para longo prazo. Porque eu sei que agora eu tô com energia para trabalhar no plantão e fazer grana assim. Mas eu sei que daqui a um tempo eu não vou ter essa energia toda e nem vou querer. Acho que esse tempo, inclusive, já chegou. Mais rápido do que você mais imaginava. Mais rápido do que eu imaginava. E aí eu comecei a traçar algumas metas. Então, eu saí dos lugares que eu achava que a minha hora não era bem paga, que o meu estresse não valia a pena, entendeu? Então, por exemplo, noturno, eu reduzi, eu tomei um trauma horroroso de noturno. Antes de eu sair da faculdade, vocês mesmos lembram, a Lelê, que é a esposa dele, eu falava com ela que eu ia fazer muitos noturnos, porque eu não tinha problema com dormir. Foi só passar a residência, acabou essa vontade. Porque a gente fazia 3 noturnos, 4 noturnos por semana, a residência mais o trabalho que eu fazia. Nossa. Então, tipo assim, ficava moída, eu falei, não quero isso pra mim. Noturno era uma coisa que eu tinha definido, que eu quero sair do noturno. Então, quando eu terminei a residência, eu comecei fazendo o noturno 2 vezes na semana. Depois que eu passei dessa fase horrorosa, né, de Vietnã na minha vida. Era uma guerra, o dia inteiro era guerra. E aí eu passei a fazer 2 vezes no mês o noturno. Porque eu precisava garantir minha vaga no lugar que eu queria permanecer. Aí, quando eu consegui horário durante o dia, que foi com exatos 1 ano de pós-residência, eu saí de todos os noturnos. E eu falei, a partir de hoje eu não faço mais nenhum noturno. E assim eu fiquei. Pode ser que um dia eu pague língua e precise voltar? Pode ser que sim. Não, ok. Mas eu vou fazer o possível para que eu tenha segurança e não precise voltar a fazer. Né? Então, a primeira coisa que eu defini foi, a hora que eu terminar a residência, eu não vou mais fazer mais de 12 horas. E eu cumpri isso pra mim. É um presente que eu preciso dar pra mim, depois do tanto que eu trabalhei. Depois disso foi sair do noturno. E aí eu saí do noturno. Então,
dos meus objetivos principais, que eram objetivos que me deixavam, assim, extremamente estressado. Pra mim, noturno não era uma coisa que funcionava, eu ficava estressada no antes e no depois. Ficava estressado no antes porque eu tinha que dormir pra aguentar o noturno. E aí, no noturno, eu não conseguia dormir mesmo que não tivesse nada. E aí, no dia seguinte, meu dia tava ferrado, não conseguia fazer E mais pra você nada. recuperar, e daqui a pouco, Demorava você 2 tá chegando em outro semanas. noturno. Não, minha cabeça, eu vivia com dor de cabeça. Eu falei, isso não é pra mim. Pode ser pra algumas pessoas que até preferem, eu não gosto, não quero, não vou. Aí eu saí fora. E aí, no primeiro momento que eu saí, eu falei, bom, preciso investir no meu consultório. Então, eu gastava muito tempo produzindo conteúdo para rede social. Eu diminuí bastante a minha carga horária de plantão. Recebia bem pouco mesmo, mas trabalhava bem pouco também. Então, eu trabalhava segunda à noite, quarta e quinta de manhã. Nesse momento você está se referindo a trabalhar o trabalho médico, clinicamente falando, médico, né? clinicamente Porque você falando. produzir conteúdo, para quem não muito sabe, dá um trabalho. do cão. O pessoal tá assistindo a gente, tá vendo? Ah, legal, são 2 microfones e 2 canequinhas. Não sabe o... Não sabe o trampo que tá por detrás disso, né? Isso, e ó, que eu sou louco. amadorzaço. Quem vê o seu canal... Nada. Gente, vocês vão ver quando vocês virem o canal da Pri. Nada a ver. Mas, assim, então eu resolvi diminuir essa minha carga horária pra eu poder me dedicar a coisas que me rendessem no futuro. E aí, assim, dava uma tristeza no coração. Claro que dava, porque eu trabalhava, o quê? Segunda à noite, de 15 em 15 dias. Na semana seguinte, eu trabalhava segunda e terça o dia todo. E eu trabalhava na quarta e na quinta só de manhã. Nossa, mas sexta... era puxado. Mas era pouco Dava... perto do que eu... Mas eu nunca ganhava muito, entendeu? Entendi. Porque, tipo, eu alternava né? Como eu fazia o noturno, eu não fazia nem antes nem depois. Então, na segunda-feira. Então, eu não fazia nem na segunda dia, nem na terça dia. Então, eu não ganhava muito. Eu ganhava mais ou menos o que um médico ganha no PSF, um recém-formado. Sim. É bem pouco para um médico, para uma pessoa que fez uma residência. Sim. E isso doía. Claro que doía em mim, porque eu via colegas meus tirando muito mais dinheiro. E às vezes que às nem vezes... tinham o grau de, vamos dizer, de especialização, de formação que você tinha, né? Não, tinha. Tipo, pediatra formou tinha, junto comigo. junto com você e tava lá na... entendi. Tava lá na vibe mó boa e tal. E eu falava, poxa, o que será que tá rolando, Peraí, mas ele tava né? na vibe boa de ganhar grana. De ganhar grana, mas trabalhar muito não também, mas... Ah, tá. Mas, o cara tipo tava assim, ralando, tinha matando de trabalhar, mas ganhava. Mas tinha outras oportunidades também. Tipo assim, trabalhava em um lugar que pagava muito bem e que era menos tempo e tal. Ah, tá, entendi. Entendeu? E não investia tanto nessa questão de produção de conteúdo. Eu falava, pô, será que eu tô no caminho errado? Eu falei, não, acho que eu não tô no caminho errado, vou continuar aqui. E aí, no meio, mais ou menos, eu tinha poucos pacientes, né? Todo consultório, quando você começa, não tem ninguém, gente. Você vai ter um paciente no mês, 2 no máximo. E aí, eu ia levando aquilo. Inicialmente, eu cheguei a pensar em atender plano de saúde, mas eu achei muito abuso. Quer que eu fale sobre isso? Ué, por favor, fica à vontade favor, aqui. bom. Eu já te falei, Bom, então, só não dá pra fazer certas todos, coisas, mas né? o resto, por favor. Não, então, quando eu comecei, né, com o consultório, eu sublocava um local, né, uma sala que vários outros médicos usavam, de consultório compartilhado, e... Deixa eu te interromper aqui, só Pode. porque, assim, tem vários alunos de medicina nos ouvindo agora, e só pra eles entenderem como é que é esse processo de sublocação, explica rapidinho só o que é, porque, assim, eu sei o que é, mas às vezes... tá, não, acho super importante eu explicar isso também. Quando você vai abrir um consultório, antigamente você tinha que montar a sua sala, fazer tudo, gastar uma nota, e aí você ia gastar uma nota para você ter 2 pacientes no mês, né? Hoje em dia, tem como você sublocar um horário fixo, né? E aí você vai pagar um valor X para ter aquele horário seu na semana, que sai muito mais barato, e tem como você sublocar horas também. Então, você pode alugar comprar um pacote de horas num lugar e você vai atender um paciente, então você vai pagar um valor para atender aquele paciente. E aí o né? consultório já tá prontinho com tudo, já tem, né, tudo bacaninho. Tem tudo, tem secretária, tem computador, tem tudo. Super compensa. Então, aquela história de que primeiro você precisa pagar para trabalhar, isso acabou. Isso não existe. Pelo menos em Belo Horizonte não existe isso mais. Então, não caiam nessa conversa se alguém falar isso pra vocês. Acho que qualquer cidade de porte médio para grande médio já tem isso, com certeza. E se não tiver, você pode fazer. Faça porque você vai ganhar Empreenda. dinheiro. Empreenda, faça porque você vai ganhar dinheiro, né? Porque ninguém começa um consultório com 1000 pacientes, né? Você começa sendo um Zé Ninguém. E eu comecei sendo um Zé Ninguém.
Ainda não acho que eu sou grandes coisas, Ah, eu acho que ela é grandes coisas, gente. Eu acho. Acho que eu tô engatinhando ainda nesse processo de consultório, mas eu vejo que estou conseguindo engatinhar, né? Isso é muito importante. Então, eu descobri que tinha essa sublocação e eu escolhi uma sala e subloquei. Eu tinha poucos pacientes e tal. E com o passar do tempo, né? Por conta da produção de conteúdo na rede social, fui convidada para fazer parte de uma clínica famosa de Belo Horizonte e tal. E aí eu fui e eu tinha uma ideia de que eu ia chegar lá e que ia ter muitos pacientes para mim. E não teve tantos pacientes assim para mim. E aí eu pensei, por alguns momentos eu pensei, nossa, será que o meu trabalho que é ruim? Será que o problema sou eu, assim? Mas é sempre a mesma coisa que a gente pensa. Que incrível isso, toda vez. Todo mundo pensa isso. Será que sou eu? Ou será que tá demorando muito? E aí eu entrei numa pira de tipo assim, bom, pra isso aqui dar certo, eu tenho que fazer tudo. Então eu fazia tudo que eles me pediam. Eles pediam pra dar curso, eu ia lá dar curso. Pediam pra eu fazer live, eu ia lá fazer live. Eu não tava vendo resultado. Aí eu comecei a pensar, e será que eu vou oferecer umas consultas aqui de graça, mas sem falar que é de graça, pra ver se vai funcionar? Mas eu nunca falava pro paciente que era de graça, porque eu acredito que se você desvalorizar o seu trabalho, as pessoas não vão valorizar também. E aí, só que tinha algumas coisas no acordo, que uma porcentagem era da clínica, outra porcentagem era minha e tal, que eu não acho isso injusto, só que por algumas políticas do ambiente, de tipo assim, dar desconto para a primeira consulta, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu coloquei no papel e eu fui vendo que eu tava dedicando muito tempo para lá. E aí, para eu dedicar esse muito tempo para lá, eu não sobrava tempo para eu fazer as coisas por mim. Eu estava sempre fazendo as coisas pela clínica, para enaltecer o nome da clínica. E no final, eu ficava com as minhas coisas ofuscadas, os meus outros projetos ficavam ofuscados e ficavam de lado. E eu tinha que ter uma disponibilidade, eu achava que eu tinha que ter todos os meus horários disponíveis, porque se surgisse um paciente, eu ia lá para atender. Só que aí eu não trabalhava, eu não recebia, eu não ganhava dinheiro, né? O lugar que eu trabalhava, eu tinha que sair mais cedo para poder fazer a live, aí eu perdia as horas, né? Porque você bate ponto e tal. Então, eu vi que eu tava perdendo muito nessa. Mas o argumento, né, era sempre assim, não é um investimento para você. E aí eu comecei a pensar assim, isso não é um investimento para mim. Isso é um investimento que eu estou fazendo para outras pessoas e eu estou deixando de investir em mim e, ao mesmo tempo, eu estou perdendo dinheiro. Não estou perdendo dinheiro, tô perdendo dinheiro a curto prazo, porque eu poderia estar fazendo a mesma coisa para mim, ganhando dinheiro ainda com os meus plantões e etc. E aí eu resolvi sair desse lugar. E eu achei, porque a gente sempre acha que o problema é a gente, eu achei que na hora que eu saísse, eu ia voltar a ter um paciente. E aconteceu o contrário. Minha agenda bombou. Tipo assim, não bombou de eu ocupar todos os meus horários, mas aquele meu horário que eu determinei que nos outros horários eu ia trabalhar para ganhar dinheiro para mim. E que eu ia determinar tais horários para o consultório. E esses horários estão completos, com o paciente. E aí eu comecei a pensar, isso, né? será que isso não estava me barrando? Será que ter esse movimento de dizer, eu faço meu trabalho assim, eu gosto de trabalhar assim, não mostrou para as pessoas que eu tenho segurança no que eu estou fazendo e as pessoas quiseram mais, né? Então, assim, para mim foi um marco. Ter saído foi não que eu acho que eu tenha sido abusada nesse local, né? Porque o local tem que funcionar como uma empresa. Isso eu entendo. Mas a sensação de sair de lá era como terminar um relacionamento abusivo. Porque eu achava que eu dependia daquele ambiente, daquele cenário. E com a ajuda de muitas pessoas, inclusive uma amiga que eu gosto muito, não vou falar o nome dela, porque eu não sei se ela vai gostar de eu falar o nome dela. Mas ela passou por coisas parecidas e ela me falava muito na minha cabeça, olha, você não precisa disso, você não precisa pagar pra trabalhar. Eu pagava pra trabalhar nesse lugar, pagava mesmo, tipo, eu tinha que fazer um repasse pra eles. Todo mês a conta sempre fechava negativa pra mim e eu tinha dedicado um tempo, assim, absurdo, fazendo isso, fazendo aquilo. Aí eu decidi sair. No que eu decidi sair, a sensação foi de ter terminado um relacionamento abusivo, porque dava medo de, tipo assim, não conseguir sobreviver nesse mundo de consultório, de BH sem.
E, ao mesmo tempo, medo que, tipo assim, de ver quem é você na fila do pão, entendeu? Mas o resultado foi muito bom pra mim. Eu vi que na fila do pão eu sou alguém. E eu sou alguém que sou muito mais feliz sendo eu sozinha na fila do pão do que dentro da padaria dos outros. Muito bom isso. Entendeu? Gostei disso. Né? Então, foi bem legal, assim, esse movimento. Vou colocar de thumb, viu? Pode colocar. Eu na fila do pão é melhor do que eu na padaria dos dos outros. E assim, foi interessante porque eu acho que todo mundo tem muito medo de tomar essas decisões, né? Sim. Assim, de virar e falar assim, não, eu não quero isso. Ah, mas me falaram que isso é muito bom. Tá bom, mas eu não quero isso. É muito difícil tomar essa decisão. Não, a gente volta de novo naquela questão. Pra quem que você trabalha, né? Pra quem que você faz medicina, né? Eu ainda acho que existe essa tara de fazer medicina pros pares, assim. É óbvio que ser reconhecido faz parte do processo e é muito bom. É muito bom você ser reconhecido pelo seu trabalho. Sim. Poxa, eu faço isso aqui, faço bem, o pessoal reconhece. Bom, mas às vezes o cara foca tanto nisso que ele acaba fazendo medicina pros pares dele. Pros outros médicos. Exatamente. Médico faz medicina pra médico. Ao invés de focar no paciente, que é o que importa. Sim. Que é o importante do processo, né? Exatamente. E aí você tá lá na rede social fazendo isso, você faz isso. Você atende domiciliar. Não, só um paciente. É esse paciente só específico? Esse paciente específico, porque ele é prematuro e eu entendi que, assim, eu quero cuidar muito bem dele e eu não quero que ele seja exposto, assim, Entendi. pra ele não adoecer. É uma família que eu tenho um carinho, assim, muito, 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 muito grande. Não que eu não tenha com as outras, mas eu tenho é aquela questão da equidade. Alguns você vai ter que oferecer mais pra você ter um resultado bom. Então, essa família, eu falei com eles que eu faria domiciliar para eles. Não é, assim, a minha preferência, mas eu me sinto muito feliz indo à casa deles, cuidando do bebezinho deles. Mas você acha errado ou você acha todo poder a quem faz domiciliar? Todo poder a quem faz domiciliar. Todo poder a quem faz só hospital? Todo poder a todo quem faz... Todo poder a quem quer fazer só... Todo poder a quem faz aquilo que gosta. É isso, entendeu? Aquilo que tá satisfeito fazendo. E aí, assim, voltando aqui na questão do consultório, aí quando eu saí desse lugar, eu voltei pro mesmo lugar que eu tava antes, do consultório compartilhado. E aí eu comecei a colocar alguns limites. Então, assim, eu não queria trabalhar final de semana. No consultório, não. Muito raramente eu vou. Quando é assim, um bebê que a mãe me chamou no pré-natal e ela quer que eu acompanhe o bebê dela. O bebê dela nasceu numa quinta e recebeu alta. Eu vou lá ver o bebê dela, óbvio. Mas não é a minha preferência, né? Então, voltei para esse lugar, mas colocando alguns limites. Então, eu me sinto à vontade para falar com o paciente qual a minha disponibilidade, né? Antes eu achava que eu tinha que estar disponível 100% do tempo. Não é verdade, você não está disponível nem para você. Não tem hora que você está no plantão. Então, tipo, bom, gente, eu atendo esse dia. Ah, mas meu neném tá doente. Aí eu vou conversar com essa família. Bom, nesse caso, precisa ir para o atendimento. Ah, nesse caso aqui, dá para você esperar mais uns dias. Esperou mais uns dias, não rolou? Não tá no meu dia de ir lá no consultório? Não. Já fiz até delivery de bebê. De tipo assim, já mandei paciente na minha casa, já mandei paciente de onde eu tô no plantão, e aí eu examinava o paciente no carro, porque era uma pessoa que eu já faço um acompanhamento do bebezinho e tal. Então eu quero que eu seja a pessoa a olhar esse bebê. E normalmente nisso eu nem cobro essa olhada, que é uma consulta. Isso é uma coisa assim. Mas... Não, tem um Instagram que eu gosto muito. Eu cito ele toda vez, o Dr. Bruno Farnetano. E ele tava falando outro dia que alguém fez uma pergunta pra ele assim: ah, mas e quando o paciente te liga? Eu falei assim: mas se eu passei o meu número pro meu paciente, ele me liga, eu estou fazendo o meu trabalho, estou feliz com isso, eu gosto de atender o meu paciente. Ah, mas e se ele te ligar 11 da hora? Se eu dei o meu telefone pessoal, eu estou esperando ele me ligar a qualquer momento. Não, mas isso depende muito do contrato que você fez com aquele paciente antes. Eu acho isso muito importante. Acho que no momento que ele faz uma consulta, quando a pessoa me pergunta quanto é a sua consulta, antes de mandar quanto é a minha consulta, eu mando como eu trabalho. Então eu mando, olha, eu respondo perguntas pelo WhatsApp, as perguntas têm que ser por escrito. Se é uma consulta única, eu estou disponível até tanto tempo, mas se você deseja fazer acompanhamento comigo, eu estou disponível full time. Tipo, qualquer momento, se ele tiver com as consultas dele em dia, eu estou disponível para responder as suas dúvidas, né? Eu peço sempre para mandar por escrito, porque, desculpa, não dá para ficar ouvindo o áudio o dia inteiro. E tem gente que manda 20 áudios de 10 minutos. E aí eu
espero a pessoa mandar e falo assim, escreve, por favor. Porque, assim, é muito óbvio que não dá pra ter isso. Então, assim, respondo no final de semana, quando eu posso. Quando eu tô, as pessoas sabem que eu trabalho em hospital, então sabem que eu não posso ficar pegando o celular o tempo inteiro. Então, elas sabem. É um contrato. Você já explicou como que você trabalha. Normalmente, ligação eu não atendo ligação em nenhum número que não seja conhecido, mas quando um paciente me liga, eu sei que eu preciso entrar em contato. Aí, quando eu posso, eu entro em contato. Mas, assim, se me ligou de madrugada, eu aviso. De madrugada eu tô dormindo, gente, assim. A menos que seja um paciente que eu sei que tá doente e que eu preciso estar de olho. É um paciente que deveria estar indo no pronto atendimento, mas que eu sou corajosa e eu vou bancar isso junto com a mãe. Então, aí, nesse caso, eu vou pegar o número desse paciente e vou colocar assim, olha, esse aqui, se tocar, eu quero, se me ligar, eu quero que toque. Entendi. Então, aí, nesse caso, sim. Mas isso nunca aconteceu comigo, nunca precisou de eu atender ninguém de madrugada. Mas se por acaso eu acordei no meio da madrugada e eu peguei no celular e eu vi que tem uma mensagem desesperada, claro que eu vou responder. Mas eu aviso que, via de regra, eu não respondo madrugada, entendeu? Existe um limite. E uma coisa muito interessante, sabe, Stanley? Que eu até já vi a respeito, que me fez pensar em colocar esses limites mesmo, é que quando você oferece um cuidado humanizado, tem que ser humanizado para os dois lados. Não adianta ser lindo e maravilhoso para o paciente e o médico só se ferrar, entendeu? Tipo assim, o médico vai ter que ficar acordado esperando ligação? O médico vai ter que parar a vida dele para ir atender? Não, entendeu? Tipo, às vezes as pessoas... isso eu levo, inclusive, pro meu Instagram, porque às vezes as pessoas me mandam coisas assim, sábado à noite, domingo de tarde, sei lá, que é meu final de semana. E eu me sinto... Antes eu achava lindo. Eu tive meus vários períodos com o Instagram. Teve meu período de lua de mel, que eu achava tudo lindo. E eu respondia todo mundo, e o mundo é lindo. E vamos ajudar as pessoas a dar as mãos e construir um mundo melhor. E aí depois teve um momento da raiva, que eu falava, poxa, que povo folgado, fica mandando esse monte de pergunta pra mim. Deu uma abusada, né? Deu uma abusada. Tipo, houve uma época, inclusive, tipo, meu gato tinha morrido num dia, aí uma pessoa mandou uma pergunta pra mim e eu não quis responder, eu não queria responder ninguém, não queria aparecer pro Instagram, eu queria ficar no meu canto, assim, curtir minha fossa. E a pessoa, uma semana depois, mandou assim, doutora, você ainda não respondeu a minha pergunta. Tipo, eu fiquei com tanta raiva, falei assim, poxa, será que essa pessoa tá assinando minha carteira, por acaso? Pra poder me cobrar? Aí eu bloqueei, eu senti muita raiva. Foi uma das vezes que eu mais senti raiva com o Instagram. Pensei, até questionei, será que eu deveria estar fazendo esse trem mesmo e tal? E aí depois houve um momento, agora eu estou no momento que eu fiz as pazes com o Instagram. Então, hoje eu sei até que ponto eu posso ir, até que ponto eu tenho que ir, porque eu me propus a fazer uma produção de conteúdo. Então, as pessoas vão me mandar pergunta, não é porque elas são más. Elas vão me mandar pergunta porque elas acham que eu tô ali pra isso. Mas tem a pergunta e tem a consulta. Tem a consulta. Aí esse que é o problema. A pessoa, às vezes, ela não sabe que isso é uma consulta. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito prático. Toda mãe me manda assim, doutora, meu filho tem tantos anos e pesa tantos quilos. Isso é normal? A Priscila da Lua de Mel respondia, ia lá, abria a curva de crescimento, olhava o pontinho e falava, está entre o -2 e o +1. É normal, fique feliz, o seu filho está dentro da curva. A Priscila, com raiva, ignorava e não respondia. A Priscila de hoje, atual, que tem consciência de que eu não posso ficar respondendo qualquer coisa para as pessoas, a Priscila de hoje vira e fala assim, não sei. Para eu te dar essa resposta, eu preciso fazer uma consulta com seu filho, eu preciso avaliar a curva de crescimento e o contexto em que ele está inserido. Que é o correto. O que deveria ser feito. Por quê? Porque até então, você acha que você pode dar essa resposta para a pessoa, não custa nada. Custa sim. Porque ele pode estar lá entre o -2 e o +1. Mas pode ser que ele esteja lá embaixo na curva e antes ele estava lá em cima. E você não sabe disso. Ele perdeu peso e você tá falando pra mãe que é normal. Então é uma responsabilidade muito grande você dar uma resposta dessa. Diferente de quando tem dúvida do conteúdo, eu acho. É outra coisa, né? Tipo assim, introdução alimentar, já pode oferecer camarão? Bom, a minha resposta da Priscila da Lua de Mel é sim, a partir de 6 meses todo mundo pode comer camarão. A resposta da Priscila com raiva era ignorar e não responder. Ou, às vezes, até responder, mas responder com raiva. A resposta da Priscila de hoje é, bom, eu dou uma resposta genérica. A partir de 6 meses na introdução alimentar,
praticamente todos os alimentos estão liberados. Mas se você tem alguma condição específica na sua família, sugiro você conversar com o seu pediatra. Então, a resposta, ela não deixa de responder, eu não ignoro mais ninguém, não bloqueio ninguém, mas eu respondo até que limite eu posso ir. O povo manda foto de exame, pede pra eu avaliar. Eu falo, infelizmente, eu não posso te ajudar com isso, você vai ter que levar pro pediatra dela. Ou, se você quiser, você pode marcar uma consulta online. Não é que eu tô sendo uma pessoa, assim, mercenária, Não, você tá fazendo que quer óbvio, tudo você tá por fazendo dinheiro. certo. Isso é o certo. Meu trabalho, entendeu? Eu não vou pegar, abrir. Aí, às vezes, algumas pessoas, quando eu falo que tem que ser avaliado no contexto, tem que ver a curva de crescimento, a pessoa tira foto do cartão e me manda. Aí eu falo assim, desculpa, eu não vou olhar. Eu faço isso para os meus pacientes que eu consultei. Não vou olhar isso aqui. Não vou olhar exame de paciente que não é meu. Isso é muito sério. Vou dar um outro exemplo, assim, que é importante de ter esse medo de dar uma informação assim, achando que você tá fazendo bem. Por exemplo, um monte de gente manda assim, meu filho não come. Ele não quer comer nada. Ele tem 2 anos. Aí você toda palestrinha lá, de lua de mel com o Instagram, fala, mãe, isso é normal. Com 2 anos é normal a criança ter seletividade, não sei o quê. Aí eu vou contar pra vocês, eu tive uma consulta há pouco tempo, me mandaram um paciente, me indicaram para atender um paciente com seletividade alimentar. Eu falei, nossa, eu sei tudo de seletividade alimentar, estudei tudo. Eu vou entregar tudo para essa mãe, ela vai me adorar. Eu vou resolver o problema desse menino. Chegou a criança para mim, eu passei todas essas informações de seletividade, mas eu notei algumas coisas de diferente. Aí eu fui encaminhar esse paciente. Esse paciente tinha repercussões muito graves dessa seletividade alimentar, tipo, ele tinha uma constipação absurda. Não bebia água, não comia quase nada. E essa criança era uma suspeita de autismo. Então imagina você... Se você faz... Se eu vou e falo para uma mãe que é normal não comer. E aí, de repente, vai e descobre que é um autismo e você contribuiu, você colaborou. Então, hoje eu tenho muito... Antes eu dava as informações com muito fácil, nessa fase de lua de mel. Depois eu não queria dar informação nenhuma, mas na época eu tava muito preocupada, porque eu estava com raiva do abuso. Sim. E aí, depois, eu passei a responder com mais responsabilidade, entendendo que o que eu falo ali é um médico falando para um paciente. Por mais que a pessoa veja você numa rede social, ela toma... Então, é cheio de gente me pedindo assim, doutora, manda uma foto de uma pinta. O que pode ser? Nossa. Gente, tem cara de pinta, anda igual pinta, mas eu não vou falar que é pinta. Não vou falar. Ah, doutora, meu filho tá assim, assim, assado. O que pode ser? Eu posso ter certeza desse diagnóstico, mas eu não vou falar. Não posso falar. Porque eu posso errar, pode ter algum dado ali que eu não pesquei. E se eu não pesquei esse dado e fiz uma consulta, beleza, eu tô respaldada. Agora, se eu não pesquei esse dado porque eu tô lá na rede social, aí eu tô perdida na minha vida, entendeu? Já era meu CRM. Então, tem que ter muita responsabilidade. Você vai mexer com rede social, você tem que ter muita responsabilidade com o que você está fazendo. E você tem que saber responder as pessoas sem ser um cavalo. Você tem que responder, falar, infelizmente... Comunicação. Tem que ter essa habilidade comunicativa. Mas não é fácil. Do mesmo jeito que eu tive dificuldade para comunicar com os pacientes os diagnósticos e o tratamento e o prognóstico, eu tive dificuldade, eu tenho dificuldade sempre em comunicar com as pessoas da rede social, sem sentir que eles estão abusando de mim ou que eu tô sendo grossa demais ou que eu tô sendo complacente demais. Mas então, a grande maioria, assim, a galera, o geral, não é exatamente tão abusiva assim, ou é? Eu acho que as pessoas não são abusivas porque elas... Você tem muito seguidor, você tem muito. Você recebe isso da maior parte desse, mais de 50%? Né? Não, assim, vamos supor, de cada... Ou o pessoal tem noção? Não tem. Não tem. Não. Depende muito, sabe? Tem muita gente que manda perguntas que são perguntas de dúvida mesmo. Mas todos os dias eu tenho alguma pergunta que assim, entendeu? Que é consultinha. Mas eu não acho que a pessoa... Antes eu achava que a pessoa estava querendo se aproveitar da minha boa vontade. Hoje eu não acho isso mais. Hoje eu acho que... Hoje eu tento me colocar no lugar dessa pessoa. Bom, eu estou vendo aqui uma médica que produz conteúdo.
O não eu já tenho, vou tentar, Sim, quem sabe. entendi. E aí, tipo assim, vamos nos colocar no lugar dessa pessoa. Se você manda uma mensagem para essa pediatra te responde a resposta, ela entende que ela pode recorrer a você sempre que ela tiver alguma dúvida do tipo. E normalmente as pessoas que eu sentia que estavam abusando um pouco eram essas pessoas que eu já tinha respondido alguma vez. Entendi. Entendeu? E mesmo não devendo responder. Ao mesmo tempo, se eu não respondo essa pessoa, se eu ignoro, eu gero um sentimento na pessoa de, poxa, que mulher paia, né? Fica aqui aparecendo na rede social, na hora de responder, não responde. Então, tem que haver um meio termo que você responda com responsabilidade, né? Sem se eximir de dar uma solução para essa pessoa. Por exemplo, tem casos que a pessoa te fala, você fala assim, meu Deus, ela tem que ir pro pronto-socorro com esse menino. Aí eu falo, olha, nesse caso tem que levar seu bebê pro pronto-socorro. Ou então a pessoa me manda, eu acho que não é uma coisa de pronto-socorro. Eu viro e falo, olha, eu acho que você deveria conversar com o pediatra dessa criança. Ah, mas eu não tenho pediatra. Falei, bom, então eu fico meio de mãos atadas para te ajudar. Eu não digo que sim nem que não, porque o que eu disser ali, eu sou a única referência que aquela pessoa está tendo naquele momento. Então a gente tem que ter essa responsabilidade, mas saber responder de uma forma educada e tal. E muito disso, a forma como você responde vai de encontro. De encontro não, ou ao encontro. É porque um é contra, outro é junto, né? Tipo assim, ela tem que estar na mesma linha do que você tá sentindo. Então, se você sente raiva por a pessoa estar mandando aquilo, talvez você não esteja se colocando no lugar dela, entendendo que ela tá num momento de desespero pedindo uma ajuda. Mas não é porque ela tá num momento de desespero pedindo de ajuda que você tem que queimar o seu CRM, entendeu? Entendi. Então, é bem saber dosar o seu sentimento em relação àquilo, saber dar uma resposta sábia. Entendi. Você hoje teria um Instagram já na faculdade? Se fosse Ou não sei, tenho a menor ideia. Porque na faculdade nem celular eu tinha direito. Eu tinha uma cachorra, gente, que era o cão chupando manga. Ela comeu meu celular. Não tinha dinheiro pra comprar outro. Então eu fiquei, meses sem celular. Foi a época mais produtiva da minha vida. Sim. Então eu não tinha WhatsApp. Eu fui ter o WhatsApp bem tardiamente, assim, depois do meio da faculdade, de 2013 em diante. Eu não era uma pessoa voltada pra mídia social. E eu nem acho que eu sou hoje em dia. Eu não sou uma pessoa que consome muito Instagram. Eu produzo, mas eu não consumo tanto. Então, eu não sei quem é o blogueiro famoso da vez. Entendi. Tô bem por fora. Você tá na outra ponta. Você tá produzindo isso. Você não consome tanto quanto você produz, por exemplo. Não. Acaba que você Consome precisa um lá pouquinho. fazer, não tem como, né? Mas você não consome tanto assim. Não, consumo muito meme. Adoro memes. Mas é o que eu mais consumo na rede social. Tem muito meme de pediatra? De pediatra, não. Não, memes crianças, memes, assim. não, memes da vida. Qualquer Ah, da meme vida? que você quiser me mandar, pode mandar. Adoro. Fico vendo Sou Eu na Vida, Ai, Fancob. eu adoro Sou Eu na Vida, é muito bom. O dia inteiro, adoro. Entendeu? Ai, que bom. Olha, eu gostei muito dessa ideia, assim, de como você enxerga a medicina, como você fez a medicina se adequar à sua vida e não o oposto. Porque tem também, né? Tem os dois lados, né? Não acho errado quem vive e respira a medicina como uma escolha em sã consciência daquilo, sabe? Mas não é obrigatório. Mas não precisa ser todo mundo assim, né? Não é pelo porque uma amor de pessoa... Deus. Mas as pessoas querem que você faça isso, porque para algumas pessoas, né, principalmente às vezes familiares e tal, medicina é um estilo de vida. Então assim, mas você é médica e vai tatuar? Não, eu sou a Priscila, eu sou médica e eu também tenho uma tatuagem. Então, mas você é médica e vai ficar tocando aí na rede social? Vou, porque eu sou a Priscila, eu sou médica e eu gosto de tocar. E é indissociável isso. A pessoa que é médica, a pessoa que é Priscila, a pessoa que toca violão, tanto que, com certeza, você falou aí do casal que gosta de rock. Você falou assim, eles gostam de rock e tal. Olha só, ganhou um paciente. Com certeza, isso gera uma empatia, uma confiança muito maior do que talvez uma Priscila que não tivesse essas características. Enfim, o que eu tô querendo dizer é que você é um ser como um todo. E gostar de rock, gostar de tocar, gostar faz parte de quem você é, inclusive como médica. Sim, vai ter pessoas que não vão gostar desse tipo de pediatra. Mas você não precisa agradar todo mundo. Não, eu quero uma pediatra que faça balé. Tá bom.
Não vai ser eu. Não vou fazer balé pra te agradar. Não vou fazer balé pra te agradar. Não vou fazer balé pra te agradar. Mas é isso, assim. Ter esse entendimento do que você quer pra sua vida. E você tinha perguntado sobre achar que o pediatra é pobre, né? Então, o pediatra ele é pobre se ele quiser e se ele não tiver boas oportunidades também, né? Então, assim, se você for, por exemplo, trabalhar num posto de saúde, posto pelo menos em Belo Horizonte, é muito mal remunerado. Então, realmente, aí você vai ganhar menos do que uma pessoa recém-formada, né? Para trabalhar talvez o mesmo tanto ou mais. Mas se você fizer um plantão num lugar que remunera bem a sua hora e você fazer outras coisas, então eu encontrei um equilíbrio em que eu recebia o que eu gostaria de ganhar, o que eu acho que é justo, né? Nos plantões que eu dou, e eu não deixei de fazer as minhas coisas que são as minhas coisas para longo prazo. Então, eu satisfiz a minha vontade de curto prazo, que era ganhar satisfatoriamente bem, dentro do meu padrão, e satisfiz a minha vontade de começar a investir em algo que é meu, que é o meu consultório. Então, assim, dá rios de dinheiro no meu consultório? Não, mas eu não pago para trabalhar. Não pago para trabalhar como eu pagava antes. Eu ganho para estar lá. E eu não acho que eu ganho mal, acho que eu ganho bem, porque é o valor que eu estabeleci. É o valor que eu coloquei na minha consulta, porque, infelizmente, o trabalho que você está fazendo, você só consegue cobrar na consulta. Mas você trabalha muito mais do que isso. Você trabalha respondendo no WhatsApp, é muito tempo do dia respondendo no WhatsApp. Você trabalha estudando coisas específicas voltadas para o seu paciente, para oferecer um trabalho melhor, produzindo material, porque o material que eu produzo na rede social, eu passo para os meus pacientes também, material de introdução alimentar, material de constipação, material sobre desfraude, material sobre dentinhos, crescimento dos dentinhos, eu produzo material e passo para eles. E então, essa produção é um compilado de muita coisa que você teve que selecionar a ponto de você conseguir aplicar e traduzir. E traduzir, porque boa parte... E traduzir 2 vezes, né? Porque às vezes você traduz, claro, alguma coisinha nova que saiu ali de outra língua, ainda às vezes a segunda tradução que é para a linguagem do que o paciente fala. Sim, a maior parte das coisas vem tudo em inglês, né? Tudo em inglês. Up-to-date, tudo em inglês. Em inglês. E ainda, traduzir não só para o português ipsis literis, mas traduzir também para a linguagem popular. O paciente, exatamente. A medicina, a gente já conversou sobre isso outras vezes com outros colegas, são 10 mil, é uma média de 10 mil palavras novas, sabia? A gente aprende na faculdade de medicina. É muita coisa. Difícil. Então, se a gente falar a nossa língua achando que o paciente vai entender, não rola. Não, coitado. Tadinho. Ainda mais, às vezes, a mãe que tá numa situação que ela quer... Assim, ela não quer tentar traduzir, entendeu? Ela quer saber aquela informação. Ela quer entender. Ela quer entender. E ela não quer entender fisiopatologia. Ela quer entender qual é o caminho para o diagnóstico, ela quer entender o prognóstico, ela quer entender o tratamento, entender direito o tratamento. Porque a gente já cansou de ver, assim, menino que vai tomar clavulin, deixa fora da geladeira e aí o tratamento não funciona. Por quê? Porque tem que deixar na geladeira. É uma coisa básica que muita gente não explica, né? Ou então não explica que na hora que expandir, depois tem que pôr mais um pouquinho de água, porque ele contrai, porque senão você vai dar um negócio muito concentrado, dá muita diarreia. Então são coisas, assim, que são muito básicas pra gente. A gente às vezes acha que o paciente já nasceu sabendo que ele tá super afim de ler bula, mas ele não tá afim de ler bula, ele tá afim de que você fale pra ele. Então isso tudo é muito importante, assim. Faz parte do seu trabalho fazer isso. Faz parte do seu trabalho, ser um comunicador. E eu acho que a gente ganha o paciente nisso, sendo um bom comunicador e sendo um bom profissional tecnicamente falando também. Não adianta nada você ser um ótimo comunicador e fazer um monte de coisa errada, né? Não se atualizar. Você é diferente demais. Você é fora da curva, você é fora da caixinha. Você tá no topo da pirâmide, na curva do rio. Coitado de mim. Sim, tá assim. Olha, não tem... É porque é muita coisa. Ó, você começou lá na faculdade, você falou sobre a vida profissional, você falou sobre expectativa, você falou sobre como é que é ser pediatra, você falou sobre os seus pacientes, falou sobre rede social. É muita coisa que a Priscila faz, né, Pri? Nossa, a Priscila faz bastante coisa. Priscila gosta. E tem o cachorro. Gente, o cachorro dela é lindo. Linda. 1,50 m de cachorro tem. É o meu tamanho. Gigante. Tem que ser o tamanho, né? Ainda tem humor e que você... Tem que cuidar do seu humor, né? Tem que cuidar do amorzão. Tem um tempo que você tem. E assim, o que é que fica de lição pra mim que eu vi você falando hoje é o seguinte: expectativa. É isso. Porque você só se decepciona com a expectativa que você criou que não é atendida. Então, achei tão legal isso que você falou. Olha, eu não queria trabalhar à noite. Fui. Cheguei no momento onde eu não trabalho mais. Por quê? Porque eu não quero.
O tipo de paciente que eu costumo atender é esse tipo de paciente, porque eu quero encontrar esse tipo de paciente, eu quero que ele se encontre comigo, e quando eu digo encontrar, não é só fisicamente, não, assim, coadunar a ideia, sabe? Que nem você falou, ir de encontro ou encontro, né? Tipo Ao assim, ao encontro. De encontro é quando vai ao contrário. Né? Então, ir ao encontro. Então, isso ficou muito claro pra mim. Eu tenho certeza que quem assistir isso aqui vai achar muito legal. Pra posteridade está gravado. É verdade. Muito obrigado pela sua presença aqui. Nada. Você é lindíssima. Obrigada. Top. Mais uma vez vai aparecer aqui embaixo. Onde é que tá seu Insta? Onde que está meu Insta? Vou colocar aqui embaixo, nos dedinhos dela, Nos aparecendo dedinhos. assim o Insta. E eu tenho certeza que você vai muito longe mesmo. Pô, quem dera. Independente do Instagram, assim, porque sua forma de pensar é diferente. E normalmente quem pensa dessas formas assim... Óbvio que você precisou de muita gente pensando e você vendo essas pessoas fazerem para você ir aprendendo, né? Então você teve, com certeza, você teve bons preceptores, você teve professores que você se espelhou, você teve colegas de trabalho que você olhou e falou, nossa, que legal isso. E teve gente também, graças a Deus, o oposto, né? A gente falou, nossa, eu nunca vou fazer isso na minha vida. Fazer isso na minha vida, É muito bom a gente se educar também pelo contra-exemplo. Eu acho interessante. O contra-exemplo é fundamental. A gente não pode excluir só porque a pessoa não faz isso. Não, mas eu não quero. Ótimo, então não replique. Mas foi bom você ver como é o que você não quer fazer também. Sim, né? E aí você vai entendendo. E acho que às vezes também você viver o que você quer e o que você não quer viver também é interessante. E não acontece do dia pra noite, não é isso? Não foi assim, nossa, gente, vou abrir o Instagram, mês que vem 10 mil seguidores. Não funciona assim. Não é assim. Até no consultório mesmo, se permitir mais um tempinho, que eu tinha falado sobre o plano de saúde, acabei Temos não todo o estendendo. tempo do mundo, nosso tempo nos pertence. Acabei não estendendo muito sobre isso, mas eu acho que é importante para as pessoas que vão se formar saberem, né? Então, logo que eu entrei naquele consultório que era compartilhado, eu recebi... Lá eles tinham uma pessoa que fazia uma cooperativa para atender alguns planos, os planos dos melhores, assim, Bradesco, plano bom pra caramba. E aí eu fui ver, assim, quanto que esses planos pagavam. Então, variava uma média entre R$70 e R$130 a consulta. Pensei, bom, parece ser uma boa ideia. E aí, eu levei esse contrato para casa, mas não assinei, porque eu tinha esquecido, não tinha tempo. Mas eu comecei a atender algumas pessoas de plano. E eu achava que pelo fato de eu estar aceitando plano, que ia bombar, que ia jorrar de paciente no meu consultório. E não jorrava. Eu tinha que lutar para conquistar esses pacientes também. E aí, eu falei assim, bom, tudo bem. Aí o que todo mundo fala para você? Todo mundo fala para você assim, você tem que atender plano de saúde. Depois, você migra para o particular. Só que aí eu pensei assim, bom, a pessoa que começa no plano de saúde, até ela encher o consultório dela, vai demorar uns anos. E aí ela vai migrar para o particular depois que ela já tiver, tipo, muito mais idosa. Né? Nossa, acabei de entender a conta que você fez. Que massa, velho. Muito mais idosa. E aí eu acho... Porque, por exemplo, alguns planos tipo Unimed, o paciente vai para você mesmo, né? Mas esses outros planos, não. Então, você vai ter que lutar do mesmo jeito para chegar nesses pacientes. E aí foi a primeira vez da minha carreira enquanto pediatra mesmo que eu parei para pensar sobre o que eu quero mesmo. Porque eu pensei, eu vou demorar uma vida inteira para encher o meu consultório desses pacientes. Aí, na hora que eu tiver com o consultório cheio, eu corto o plano de saúde, vou atender só particular. E aí, todo esse trabalho que eu fiz, aí só uma porcentagem vai ficar. Tudo bem, é um caminho possível, mas eu falei assim, já que eu vou demorar tanto para encher esse consultório, porque demora mesmo, então eu já vou encher com quem está disposto mesmo a pagar por esse serviço. Então, eu, mesmo não tendo nenhum paciente direito, eu tinha 3 pacientes, eu cortei. Falei assim, não vou atender mais plano de saúde, não acho que compensa. E por que eu tomei essa decisão? Porque eu levei esse contrato para casa, eu fui ler. Aí tava lá assim, olha, a consulta. Quando você faz uma cooperativa, imposto de renda, você paga 27,5%. Mesmo que você receba muito pouquinho no seu consultório, você pode não pagar seu imposto de renda agora. Mas na hora que for cobrar, lá no final do ano, você vai pagar esses 27,5%. Não tem jeito. Então, bom, 27,5% já vai pro imposto de renda. A cooperativa, sempre que você se vincula à cooperativa, é 20% de INSS. Então, olha, 20% mais 27,5%, 47,5%. Ah, você tem uma taxa de administração da cooperativa, que é 5%. Então, dava 52,5%. Ah, e quando você tem os planos, cada guia de cada plano, você tem que enviar para o plano. Nós temos um motoboy aqui, que ele cobra R$12
para poder mandar as guias. Tem guias que você vai ter que mandar de 15 em 15 dias. Então, vamos supor, um plano de saúde ia me tomar mais R$24, o outro plano de saúde ia me tomar 12, o outro ia me tomar... Eu falei assim... E eu ainda nem tinha esse tanto de gente pra encher. Eu falei assim, o quê? Peraí. Aí vamos pegar lá o mais top dos planos, R$130. Vamos dividir por 2, 70 e poucos. Menos do que 2, vai dar uns 65. Eu vou fazer uma consulta de 1 hora e meia. Ah, a gente tá esquecendo de colocar o retorno, né? O retorno ainda. O retorno, né? Porque assim, recém-nascido tem 1 milhão de retornos. Tem o retorno Mas ainda. é claro que você entende que aquilo ali é importante, porque depois é um paciente que vai continuar com você, né? Beleza, você vai fazer uma consulta de 1 hora e meia, mais a disponibilidade que você tem no WhatsApp, mais o tempo que você vai estudar, mais o tempo que você estudou para estar onde você está, que são mais de 8 anos, 6 da faculdade mais 2 da residência, na minha época minha residência eram 2, mais o tempo que você gasta na sua casa para estudar. Tudo isso vale R$65? Eu acho que não. E aí, nesse contexto, aí eu você falei assim, escolheu, tomou a decisão. Tomei a decisão. Por enquanto, eu não preciso depender do meu consultório. Consigo trabalhar de outras formas De outras formas, né? Tipo assim, vendendo o corpo. Não. Não. Dando plantão e tal. Pra de certa forma. Poder pode, né? A gente só não quer. Né? Mas assim, eu tenho condição de fazer o meu plantão pra eu viver bem, com a qualidade de vida que eu quero. Enquanto meu consultório vai crescendo. Então, não preciso viver desse dinheiro agora, nesse momento. Então, não tem porquê eu me vender para o plano de saúde. Sim. Então, falei, beleza. Então, não vou aceitar plano mais. Vai ser particular. Comuniquei as pessoas. Dos 3 pacientes, 2 ficaram. Então, teve bom, né? Já estava no início. Falei assim, vou cortar pela raiz mesmo. Vai ser desde o início assim. E tem sido. Tá engatinhando. Por enquanto, eu atendo 1 horário só na semana. Às vezes 2. Mas são horários que estão cheios, eu estou trabalhando no tempo que eu quero trabalhar, o tempo de consulta que eu quero fazer, com os pacientes que eu acho que estão felizes sendo acompanhados. Você não precisa por bater mim. volume nesse caso, né? Não Você preciso bater volume e eu não preciso mudar quem eu sou para satisfazer, né, as necessidades, sei lá, de outras pessoas. Eu tenho minha linha de trabalho e as pessoas vêm porque gostam. Então, acho que nossa, é muito isso, assim. E eu fico muito satisfeita de saber que eu consigo trabalhar dessa forma, porque dá medo. Já teve vários momentos na minha vida que eu achei que não ia rolar. Que eu tinha que me vender para o sistema, que eu tinha que me render ao plano de saúde. Porque não era só de mim que partia disso. Todo o senso comum, ele fala isso para você. A minha mãe falava isso pra mim. Você tem que atender plano de saúde, senão você nunca vai ficar conhecido. Se eu ouvir isso da sua mãe, e pra mim foi difícil, bater o pé e falar assim. Mas deve ser verdade. Se você ouviu da sua mãe, você pensa isso, né? Sim, nossa, se minha mãe falou, deve ser verdade. Mas eu sempre fui dessas de falar, não é assim. Não vai ser assim. E eu segui dessa forma e hoje eu tô satisfeita com o que eu tô conquistando. Cresce devagarzinho, mas eu já sabia que ia crescer devagarzinho. Porque eu preferi que crescesse devagarzinho, mas andasse no meu ritmo, com as minhas próprias pernas e não dentro da padaria dos outros. Não, eu acho legal você falar isso. Assim, ó, em momento nenhum você fala assim, gente, essa é a maneira certa, desse jeito que tem que fazer. Eu fiz assim, é assim que dá certo. Façam isso. Não é assim. Olha, eu tomei essa decisão porque eu queria que fosse assim e pra mim funcionou. Eu acho massa isso. Tem funcionado. E se não funcionasse, o que eu ia fazer? Eu ia mudar a estratégia. Pronto, sem peso nenhum pra carregar, sem dor nenhuma. Simplesmente, não deu certo desse jeito, vamos tentar de outro. Já cheguei a pensar em 1000 planos B, C, D, E. É isso, assim. Se não rolar desse jeito, vamos fazer de outro. E é isso. Top. Você é top, Pri. Nós te amamos. Todos nós. Eu, Letícia e Lucas. Lucas, meu paciente. Tá chegando aí. Meu. Seu paciente. Você é aqueles pais chatos, sabe? Nossa, eu vou perguntar tudo. Pode perguntar. Eu comprei um livro, quer ver? Aqui, ó. Qual que você comprou? Eu tava lá na leitura e eu vi esse livro tava na promoção. Chama Parentonomics. Oh, meu Deus. Ele tava falando assim, a visão de um pai que é economista. Achei legal. Eu quero ouvir a experiência dele, porque ele é um economista e ele fica olhando assim, como é que a galera, assim, depois eu fui ler, né, alguma coisa sobre o livro, e o pessoal fala assim, cara, o livro é hilário, porque o cara, assim,
ele conta coisas que a gente não pensa, assim, que a gente não pensa na hora que vai criar um filho, a gente pensa, nossa, mas tinha que fazer isso. Que é o que você falou aí. A gente tá estudando lá e fala assim, o menino pode entrar na água com quantos meses? Eu nunca perguntei isso pra professora de pediatria. Você perguntou isso alguma vez? Nunca, gente, não cai na prova isso. Não é tipo de coisa que se, né? E é o dia a dia. Sim. E é o que a galera quer saber. É relevante. Não, e é super É relevante. relevante, porque vamos... Eles perguntam também, com que idade pode entrar no avião? Pronto, e aí, com que idade pode entrar no avião? Pois é. Você sabe qual que é a dose de bilirrubina normal, mas a idade de entrar no avião você não Nossa, sabe. Eu sei a dose do midazolam pra abortar uma crise convulsiva, mas eu não sei a Mas idade eu do não avião. sei a idade do avião. Mas Não, tem que mas pesquisar. legal, mas é assim, a vida é feita disso. Aprender. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço pelo convite, que 10 honra. demais. Você é a minha segunda convidada, mas é a primeira a receber uma caneca. Primeira da caneca. Vou falar mais uma vez, maravilhosa. Vou ficar um nojo. Nojo. Ninguém vai me aguentar na minha casa. Vai ser café, água, suco, tudo vai na caneca agora. Tudo. Vinho. Vinho. Nem bebo vinho, não gosto de beber Vou comer vinho, pipoca na mas caneca. Na caneca. Ah, Sucrilhos? Na caneca. na caneca. É. Eu como sucrilhos sem leite, sabia? Eu também, de todas as formas. Com leite, sem leite. Pri, muito obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço. Tenho certeza que foi muito Verdade. útil pra muita gente. Pra muita gente espero que que quer sim. seguir, que quer ver, que combina com a gente. A gente não precisa agradar todo mundo, né? A gente não precisa agradar todo mundo. Mas que ótimo. Ó, um beijo no seu coração. É nóis. Nice, é nóis. É nóis. Obrigado. Por nada. Yes! Ficou massa.